Carol, eu queria saber de você, assim, a Carol, antes da maternidade, ela era uma advogada. Eu trabalhava em multinacional e depois eu fiz direito também. Eu trabalhei com moda, lembra? Lembro. Minha mãe teve confecção, né? Teve uma marca, 2 marcas por 30 anos e eu trabalhei com ela também um período. E aí, Aí eu casei. Aí casou, aí teve as Marias. E hoje você tá empreendendo, né, no ramo dos cosméticos. Como que é essa trajetória? E diz aí essa coragem de inovar, de ser protagonista da sua vida. É o que eu te falei, eu acho que a gente nasceu para servir e para deixar o mundo melhor do que a gente encontrou. É fato. Eu falo para as meninas o tempo inteiro. A gente precisa deixar o mundo e as pessoas melhores do que a gente encontrou. Nem que seja com um sorriso, nem que seja com um olhar, nem que seja com uma palavra que a pessoa esteja precisando. E como eu resolvi voltar a trabalhar, eu fiz a minha pós em Direito, porque eu não trabalhava muito com isso. Eu queria ter uma experiência melhor, assim. E terminei minha pós. Fui procurar, né? Fui conversar com meus amigos, que é de grandes escritórios, que tinham grandes escritórios. Seguinte, quero trabalhar, quero voltar a trabalhar, quero aprender, me ensina. Assim, eu trabalharia de graça para aprender, sabe? Uhum. E aí, o que eu escutei foi, você não quer ficar em casa? Né? Você tem criança pequena, faça tão rápido. E, na verdade, assim, o que eles estavam dizendo é, meu Deus, você vai me dar tanto trabalho, porque você tem 4 crianças, elas vão ficar doentes, quem que vai faltar, quem vai levar na natação? E eu falei, é verdade, isso é uma bênção, foi uma bênção pra mim. Porque eu falei, não quero isso. Eu não quero ficar 12 horas, 14 horas no escritório, fazendo horário do escritório. Eu não tenho problema nenhum em trabalhar 12, 14 horas por dia, final de semana. Eu consigo administrar essa rotina. Mas eu falei, eu não vou fazer isso. Eu vou criar. Então, assim, a única maneira de eu voltar a trabalhar, de eu ser empreendendo. E aí eu fui procurar o que fazia muito sentido pra mim. Eu tinha uma limitação na moda, e é uma limitação minha, tá? Não é uma limitação do ramo, do mercado da moda. Mas ele não me satisfazia no sentido de eu não conseguia transformar e melhorar a vida de todo mundo. Uhum. Porque a peça, a coleção, a peça específica que ficava boa em você, talvez não ficasse boa em mim, talvez não ficasse boa na outra pessoa, porque existe formato de corpo, existe estilo, existe a cor, né, que combina. Então, assim, eu não era nem uma boa vendedora, porque eu não conseguia... Eu sou muito transparente, você sabe, né? Então, assim, eu não consigo não ser coerente, eu não consigo não falar a verdade. E na moda eu falava, gente, eu não tô me realizando. E aí fui fazer uma viagem interior, né? E eu lembrei que quando eu era menor, tinha uns 13, 14, 15 anos, eu viajava pra fora, eu trazia várias máscaras. E eu chamava as amigas pra fazer a sua irmã, pra passar o final de semana em casa. E a gente fazia, tipo, noites de beleza. E aí eu trazia cremes com fragrância. Eu falava, gente, isso é isso. Eu amo isso. E isso, de fato, melhora a vida de todo mundo. Isso, de fato, transforma as pessoas. E, de fato, eu consigo entregar valor dessa forma. E aí eu falei, vou abrir uma marca de cosméticos. E aí, cheguei para as pessoas mais próximas, depois de estudar, depois de estruturar na minha cabeça, depois de ler muito. E assim, em momentos diferentes, para pessoas diferentes, muito próximas, eu falei, quero abrir uma marca de cosmético. E foi muito, muito maluco, porque todas as pessoas viraram para mim e falaram, Carol, quem você pensa que você é para competir com a Natura? Mentira! Mas não no sentido de menosprezo, mas no sentido de proteção. No sentido de, é muito difícil, as coisas não dão certo, não é assim. Como é que você vai abrir uma fábrica, quando você vai conseguir investimento, você vai se frustrar. Eu digo que existe 2 amores, né? O amor protetor e o amor propulsor. Uhum. E eu tenho muito amor protetor. E aí o que eu fiz? Eu tive que fechar meus ouvidos, eu tive que guardar e procurar referências externas. Então, o que eu fiz? Eu me cerquei de pessoas que já tinham chegado onde eu queria chegar.
Eu me cerquei de parceiros, de mentores e de consultores que podiam me dar o caminho e que já tinham chegado lá e que acreditaram muito no projeto e que acreditaram muito em mim. Assim, eu sou muito, muito grata a Deus porque Ele colocou pessoas muito incríveis, assim, muito incríveis e muito generosas no meu caminho. E as pessoas vibram comigo hoje, sabe? Hoje na fábrica, assim, tava todo mundo, chorando e comemorando, e eu recebendo áudio. E, assim, muito genuíno, sabe? E foi muito legal. E aí, o que acontece? Eu fui entender, porque aí existe outra pergunta. Por que as pessoas vão comprar de você? E aí, o que eu digo para as pessoas, né? Eu não sei. Há 3 anos atrás, essa pergunta começou a me paralisar. Porque eu falava, por que eu e não outras marcas excelentes? E por que eu e não a Dior, e não a Guerlain, e não a Shiseido, e não a Sisley? Por quê? E aí eu falei, deixa eu fazer o pensamento inverso. Por que uma pessoa compra Nike e não compra Adidas? A tecnologia tá aí. Por que uma pessoa compra Apple e não compra Samsung? Todo o mercado, Samsung, Apple, Adidas e Nike, tem acesso à mesma tecnologia, aos mesmos talentos. Tem acesso a tudo. O que muda, e eu falei, se eu não tenho resposta para os outros, eu não preciso da resposta para mim. O que muda é o porquê. O que muda é a narrativa. Porque qualidade é a premissa básica. Não existe você lançar alguma coisa, prestar um serviço ou vender um produto que não seja excelente. Esse é o básico, assim, para qualquer... É o início, né? Tipo, é a linha de partida. O resto é a história que você conta e como ela se conecta com as pessoas. Porque é uma questão de conexão. Quando uma pessoa usa Apple, ela quer que aquele celular, aquele computador ou, enfim, aquele device que ela esteja usando diga alguma coisa sobre ela. Sem ela precisar falar nada. Por quê? Porque você junta uma tribo, você junta uma comunidade que acredita nas mesmas coisas que você acredita, que luta pelas mesmas coisas, que tem a mesma bandeira. E eu falei, eu não vou pensar nisso. Então, assim, toda a história da Júvia foi uma desconstrução de tudo que eu escutei e me questionaram a vida toda, e que eu acreditava também, para uma construção de uma narrativa, de um porquê. E aí eu falei, as pessoas vão comprar minha marca porque elas acreditam no que eu acredito. Qual que é a minha defesa? Qual que é a minha bandeira? A minha bandeira eu tenho 2 inimigos, tá? Meu inimigo é o excesso de naturalidade de um lado, porque hoje em dia você fala, você tem que ser natural, você tem que ser autêntico, mas isso pra mim soa como preguiça. Isso pra mim soa como desleixo. Eu tô acima do peso, tudo bem, eu sou assim, as pessoas têm que me aceitar. Na verdade, assim, dá trabalho você melhorar, né? Então, assim, eu não gosto dessa narrativa. Também não gosto do excesso de artificialidade, onde você padroniza uma beleza e, pra mim, sinceramente, viram cópias mal feitas umas das outras. Eu acho que daqui a 30 anos, as pessoas vão olhar para trás e falar que surto coletivo foi esse? Que tá todo mundo tentando parecer a mesma pessoa. Exatamente. E assim, pra mim, o que tem valor é o original. A cópia não tem valor. Então, se você tenta se tornar cópia de uma outra pessoa, você já não tem valor. Pra mim, a autenticidade é a nova beleza. Na verdade, é a única beleza que tem. E o que eu tô falando, o que eu proponho é você se tornar a melhor versão de você mesmo. Não uma versão copiada e mais ou menos de outra pessoa. Então, a Júvia fica no meio do caminho. E pra mim, a hora que eu tava estruturando, pra mim, a estética é muito... Se eu levantasse uma bandeira da estética só, pra mim seria muito raso. Porque pra mim a estética, pra mim o cosmético é um meio, não é um fim. Pra mim é uma ferramenta, é uma armadura pra você se preparar pra deixar a sua marca no mundo. Tanto é que o nosso slogan não é sobre apagar as suas marcas, é sobre deixar a sua marca no mundo. Ótimo. Porque as suas marcas contam a sua história. E não é só marca de idade. Ela conta a sua história, ela conta quem você é. Como é que você apaga isso?
Pra mim não faz sentido. Ela carrega, e existe beleza em todas as idades. Eu acho que as pessoas são muito cruéis comparando a beleza de 20 anos com a beleza de 60 anos. São belezas diferentes, mas são belezas. Não são belezas idênticas, são nuances diferentes, mas continuam sendo beleza. E é isso que a gente acredita. Então, eu acho que quem se identifica com isso, vai se identificar com a Júvia. E eu não preciso pensar em quem está entregando melhor, quem tem o ativo tal, porque assim, os ativos estão disponíveis para todo mundo também. E se você tem uma patente de um ativo, daqui a 2, 3 meses, um concorrente seu pode ter uma patente de um outro ativo que pode dar o mesmo resultado que o seu. Mas as pessoas, elas se tornam uma comunidade, elas se tornam fiéis à sua marca, não pela tecnologia, mas pela história que você conta. Pelo que diz sobre elas usando essa marca. E aí, a hora que eu entendi isso, me deu uma tranquilidade para seguir. Porque é muito mais por um propósito, por uma bandeira, do que por um negócio, por um business só. Porque senão eu não teria base, eu não teria uma sustentação para seguir e para criar a minha narrativa, para criar o meu marketing se isso não se sustentasse, se isso não fosse sólido.